Hoje te vou contar a história de Mateus, um jovem cego que fez um pedido especial ao seu ídolo Neymar. Um fã que queria ver o jogador com as próprias mãos, criando um momento que tocaria milhões de corações, mas o desfecho superou todas as expectativas. Por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você está ouvindo esta história. O sonho de uma vida inteira. O despertador soou às 6 da manhã na pequena casa de Itaquera, zona leste de São Paulo, mas Mateus Santos já estava acordado há mais de uma hora. Aos 17 anos, o jovem havia desenvolvido uma rotina rigorosa, que começava muito antes do sol nascer sobre a metrópole paulistana. Não era a ansiedade comum que o mantinha acordado naquela manhã de terça-feira em março. Era a antecipação de um dia que ele havia sonhado por mais de uma década. Sentado na beira da cama, Mateus acariciou suavemente a camisa oficial da seleção brasileira que descansava cuidadosamente dobrada sobre a cadeira ao lado. O tecido macio sob suas pontas dos dedos despertava memórias vívidas de tardes inteiras, ouvindo narrações radiofônicas, imaginando cada drible, cada gol, cada celebração de seu maior ídolo. Desde que perdeu a visão aos 6 anos devido a uma infecção ocular grave que não respondeu aos tratamentos disponíveis, Mateus havia construído um universo inteiro através dos sons do futebol. A mãe, Carla Santos, uma mulher de 42 anos que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a família, havia acordado ainda mais cedo para preparar o café da manhã especial. O aroma de pão francês quentinho e café passado na hora preencheu a pequena cozinha de 15 metros quadrados, misturando-se com o nervosismo palpável que tomava conta da casa. Ela observava o filho através da porta entreaberta do quarto, vendo-o alisar repetidamente a camisa amarela com um cuidado quase religioso. Durante 11 anos, desde aquele dia traumático no hospital quando os médicos confirmaram que a visão de Mateus não retornaria, Carla havia testemunhado a paixão inabalável do filho pelo futebol brasileiro, especialmente por Neymar Júnior. O que começou como uma forma de distração para uma criança que enfrentava uma nova realidade se transformou em algo muito mais profundo. Mateus não apenas acompanhava jogos. Ele os vivia intensamente através de cada palavra dos narradores, cada vibração da torcida transmitida pelo rádio, cada descrição detalhada que sua imaginação transformava em imagens perfeitas. A jornada até o Instituto Projeto Neymar Júnior, localizado na Praia Grande, litoral de São Paulo, começou às 7 da manhã. Mãe e filho embarcaram no primeiro trem da linha 11 Coral da CPTM, iniciando uma viagem de quase 2 horas que Mateus havia planejado mentalmente dezenas de vezes. Durante o trajeto, ele segurava firmemente uma carta manuscrita em braille que havia escrito e reescrito inúmeras vezes ao longo das últimas semanas. A carta continha mais do que palavras de admiração. Era um testemunho profundo de como o futebol de Neymar havia moldado sua perspectiva de vida. Mateus havia escrito sobre as tardes de domingo em que corria pela casa imitando os dribles que ouvia sendo descritos no rádio, sobre como aprendeu a ver o jogo através dos diferentes tons de voz dos narradores, sobre como cada vitória da seleção brasileira se tornava uma vitória pessoal contra suas próprias limitações. O jovem havia desenvolvido uma habilidade extraordinária de criar imagens mentais extremamente detalhadas, baseadas apenas em descrições sonoras. Quando ouvia uma narração sobre Neymar driblando 3 adversários pela lateral esquerda, Mateus conseguia visualizar não apenas o movimento, mas também a expressão de concentração no rosto do jogador, a reação da torcida, até mesmo o gramado sendo pisoteado pelos chuteiras. Essa capacidade única havia se tornado sua forma particular de participar de um mundo que muitas vezes parecia inacessível para pessoas com deficiência visual. A mãe observava o filho durante a viagem de trem, notando como seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a carta em braille. Carla conhecia cada expressão facial de Mateus, cada gesto que revelava seus sentimentos mais profundos. Naquele momento, ela via uma mistura complexa de expectativa, medo e uma determinação silenciosa que havia crescido dentro dele ao longo dos anos. O convite para participar de uma atividade especial no instituto havia chegado através de uma organização de apoio a jovens com deficiência visual. Mas Mateus sabia que esta seria sua única oportunidade real de estar na presença de seu ídolo.
Ao chegarem à estação de trem mais próxima ao instituto, a brisa marítima trouxe consigo um aroma salgado que imediatamente relaxou os músculos tensos de Mateus. O litoral paulista sempre havia exercido um efeito calmante sobre ele. Talvez porque os sons do mar criavam uma sinfonia natural que complementava perfeitamente sua forma única de perceber o mundo. O barulho das ondas quebrando na areia, o grito das gaivotas, as vozes distantes de pessoas caminhando pela praia, tudo isso compunha um quadro sensorial rico que sua mente transformava em paisagens detalhadas. O Instituto Projeto Neymar Júnior se revelou ainda mais impressionante do que Mateus havia imaginado através das descrições que ouvira. Carla descrevia para ele cada detalhe da arquitetura moderna, as cores vibrantes das paredes, os campos de futebol impecavelmente cuidados, mas o que mais chamou a atenção de Mateus foram os sons. O eco de bolas sendo chutadas, risos de crianças correndo, o apito dos educadores coordenando atividades. Era como se toda a paixão pelo futebol tivesse sido concentrada naquele espaço de poucos hectares. Na recepção do instituto, uma funcionária chamada Amanda explicou detalhadamente a programação do dia. Haveria apresentações das crianças beneficiadas pelo projeto, demonstrações das atividades educacionais e esportivas e uma conversa especial com alguns convidados ilustres. Mateus tentava controlar a ansiedade crescente, sabendo que havia uma possibilidade real de que Neymar estivesse presente, mas também se preparando emocionalmente para uma possível decepção. Enquanto aguardavam no auditório principal do instituto, Mateus focou sua atenção nos sons ao redor. Conseguia distinguir pelo menos 30 pessoas conversando em pequenos grupos, o barulho de cadeiras sendo arrastadas, passos de pessoas entrando e saindo do ambiente. Sua audição aguçada, desenvolvida ao longo de anos de dependência exclusiva dos sentidos não visuais, captava nuances que passariam despercebidas para a maioria das pessoas presentes. O coração de Mateus começou a bater mais forte quando percebeu uma mudança sutil na atmosfera do auditório. As conversas ficaram mais baixas. Alguns sussurros emocionados se espalharam pelo ambiente, e ele pôde ouvir o som inconfundível de celulares sendo desbloqueados para fotografias. Algo importante estava acontecendo, e cada fibra de seu ser estava sintonizada para captar qualquer indício de que seu sonho de uma vida inteira estava prestes a se tornar realidade. A mão de Carla encontrou a sua, transmitindo através do toque uma mistura de apoio maternal e expectativa compartilhada. Ambos sabiam que aquele momento representava muito mais do que apenas a possibilidade de conhecer uma celebridade. Era a culminação de anos de superação, determinação e uma paixão pelo futebol que havia transcendido qualquer barreira física ou social que o mundo pudesse impor a um jovem com deficiência visual. O encontro dos destinos. O murmúrio crescente no auditório transformou-se em silêncio absoluto, quando uma voz familiar ecoou pelos alto-falantes. Mateus reconheceu imediatamente o sotaque paulista, misturado com inflexões que haviam se tornado mundialmente conhecidas através de entrevistas televisivas e redes sociais. Era realmente ele. Neymar Júnior estava ali, a poucos metros de distância, compartilhando o mesmo espaço físico que Mateus havia sonhado ocupar por mais de uma década. O jogador havia chegado discretamente pela entrada lateral do instituto, acompanhado apenas de 2 seguranças e um assessor de imprensa. Vestia roupas casuais, uma camiseta branca simples, bermuda jeans e tênis esportivo, mas sua presença transformou completamente a energia do ambiente. Mateus conseguia sentir a eletricidade no ar, uma vibração coletiva de admiração e excitação que parecia emanar de cada pessoa presente no auditório. Durante 40 minutos, Neymar conversou descontraidamente com as crianças e adolescentes do instituto, contando histórias sobre sua carreira, seus sonhos de infância e a importância do projeto social em sua vida. Mateus absorvia cada palavra, cada entonação, criando em sua mente uma imagem detalhada, não apenas da aparência física de seu ídolo, mas também de sua personalidade genuína. A voz carregava uma mistura interessante de confiança adquirida através do sucesso mundial e uma humildade que parecia enraizada em suas origens simples. O momento decisivo chegou quando a coordenadora do evento anunciou que haveria tempo para perguntas individuais. Mateus sentiu o coração disparar, as mãos ficarem levemente úmidas de suor
e uma sensação de formigamento percorrer todo o seu corpo. Durante anos, ele havia ensaiado mentalmente este momento, imaginado centenas de variações diferentes de como seria conhecer Neymar pessoalmente. Agora, com a oportunidade real diante de si, todas as palavras cuidadosamente preparadas pareciam ter evaporado de sua mente. Carla percebeu a hesitação do filho e gentilmente pressionou sua mão, transmitindo através do toque todo o encorajamento maternal acumulado ao longo de 17 anos de desafios superados juntos. Ela sabia que Mateus possuía uma coragem interior extraordinária. Havia testemunhado isso em cada obstáculo que ele havia enfrentado e vencido desde a perda da visão. Este momento não seria diferente. Lentamente, Mateus levantou a mão trêmula. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força e clareza à medida que as palavras começaram a fluir. Explicou sua paixão pelo futebol, como acompanhava cada jogo da seleção brasileira através das narrações radiofônicas, como havia se tornado um especialista em reconhecer o estilo único de jogo de Neymar apenas pela descrição dos comentaristas esportivos. Neymar ouviu atentamente, sua expressão facial mudando gradualmente de curiosidade para uma emoção genuína que surpreendeu até mesmo os organizadores do evento. O jogador havia participado de centenas de eventos similares ao longo de sua carreira, conheceu milhares de fãs em diferentes países, mas havia algo na sinceridade absoluta de Mateus que tocou uma fibra profunda em seu coração. Então chegou o momento que mudaria a vida de ambos para sempre. Mateus, reunindo toda a sua coragem, fez um pedido que ecoou pelo auditório silencioso com uma pureza comovente. Explicou que, por não poder ver com os olhos, havia desenvolvido uma forma única de conhecer pessoas através do tato. Suas mãos haviam se tornado seus olhos, capazes de captar detalhes e características que criavam imagens mentais surpreendentemente precisas. O pedido de Mateus para poder tocar o rosto de Neymar causou um silêncio profundo no auditório. Não era um silêncio desconfortável, mas sim um momento de pausa coletiva diante da beleza pura e da vulnerabilidade de uma solicitação tão humana e genuína. Cada pessoa presente compreendeu instintivamente que estavam testemunhando algo muito especial, um momento que transcendia a simples interação entre fã e ídolo. Neymar não hesitou nem por um segundo. Levantou-se de sua cadeira e caminhou até onde Mateus estava sentado, ajoelhando-se para ficar na altura ideal. Sua voz, agora suave e carregada de emoção, encorajou Mateus a realizar seu desejo de finalmente conhecer como era fisicamente a pessoa que ele admirava há tanto tempo através de apenas sons e descrições. As mãos de Mateus tremeram ligeiramente quando se aproximaram do rosto de Neymar. O primeiro toque foi hesitante, quase reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Lentamente, seus dedos começaram a explorar cada característica facial, criando um mapa mental detalhado que sua imaginação transformaria em uma imagem completa e permanente. Os dedos de Mateus percorreram a testa ampla, desceram pelas sobrancelhas expressivas, contornaram os olhos que haviam visto estádios do mundo inteiro, seguiram a linha do nariz, exploraram as maçãs do rosto e finalmente chegaram ao sorriso que havia conquistado milhões de corações ao redor do planeta. Cada toque era deliberado, cuidadoso, carregado de uma década de expectativa finalmente sendo realizada. Neymar permaneceu completamente imóvel durante todo o processo, compreendendo intuitivamente a importância sagrada daquele momento para Mateus. O jogador, acostumado a ser tocado por multidões de fãs em aeroportos e estádios, nunca havia experienciado algo tão profundamente íntimo e significativo. As mãos de Mateus não buscavam apenas contato físico. Elas estavam literalmente vendo, conhecendo, memorizando cada detalhe com uma precisão e cuidado que tocaram profundamente o coração do atleta. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Neymar enquanto compreendia a magnitude do que estava acontecendo. Mateus não estava apenas tocando seu rosto. Estava finalmente conhecendo seu herói de uma forma que era simultaneamente física e espiritual. O jovem fã estava usando suas mãos para ver não apenas a aparência física, mas também a alma da pessoa que havia inspirado seus sonhos e alimentado sua paixão pelo futebol durante mais da metade de sua vida.
O auditório inteiro testemunhava em silêncio respeitoso um momento de conexão humana pura e transformadora. Cada pessoa presente compreendia que estava presenciando algo muito mais profundo do que um simples encontro entre fã e ídolo. Era um momento de reconhecimento mútuo da humanidade compartilhada, da capacidade de transcender barreiras físicas através do poder da admiração genuína e da coragem de ser vulnerável. A viralização de um momento sagrado. O que aconteceu nos minutos seguintes ao encontro íntimo entre Matheus e Neymar transformaria completamente as vidas de ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Amanda, a coordenadora do evento, havia discretamente filmado todo o momento com seu celular, inicialmente apenas como registro interno para o instituto. No entanto, ao revisar o vídeo posteriormente, ela compreendeu que havia capturado algo extraordinário. Um momento de humanidade pura que transcendia qualquer barreira social, cultural ou física. O vídeo de 3 minutos e 40 segundos mostrava toda a sequência. Desde o pedido hesitante de Matheus até o momento emocionado em que suas mãos finalmente exploraram o rosto de seu ídolo. A qualidade da imagem não era profissional, mas a autenticidade do momento compensava qualquer deficiência técnica. Cada segundo capturava a vulnerabilidade genuína de ambos os jovens, Matheus em sua coragem de fazer um pedido tão íntimo e Neymar em sua disposição imediata de participar de algo tão profundamente pessoal. 3 horas após o término do evento no Instituto, Amanda postou o vídeo nas redes sociais oficiais do projeto Neymar Júnior, com uma legenda simples que descrevia o contexto do encontro. Ela não tinha expectativas particulares sobre o alcance da postagem. Seu objetivo era simplesmente compartilhar um momento bonito que representava os valores do Instituto. No entanto, nas primeiras 6 horas após a publicação, o vídeo havia acumulado mais de 50 mil visualizações e centenas de comentários emocionados. A velocidade com que o conteúdo se espalhou pelas redes sociais surpreendeu até mesmo os especialistas em marketing digital da equipe de Neymar. O vídeo foi compartilhado simultaneamente no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, ganhando tração orgânica através de repostagens de usuários comuns que se sentiam profundamente tocados pela autenticidade do momento. Influenciadores digitais, celebridades e pessoas comuns começaram a compartilhar o conteúdo com suas próprias reflexões sobre inclusão, empatia e a beleza dos gestos simples. Em 12 horas, o vídeo havia ultrapassado o marco de 1 milhão de visualizações. Os comentários vinham em dezenas de idiomas diferentes: espanhol, inglês, francês, italiano, árabe, japonês, demonstrando que a emoção humana genuína transcendia qualquer barreira linguística ou cultural. Pessoas de todos os continentes estavam sendo tocadas pela mesma sensação de esperança e humanidade que o momento havia proporcionado para aqueles que estavam fisicamente presentes no auditório do Instituto. Matheus acordou na manhã seguinte completamente alheio à tempestade digital que havia se formado ao redor de sua história. Carla, que havia passado parte da madrugada recebendo ligações de jornalistas e mensagens de conhecidos, decidiu preparar seu filho gradualmente para a nova realidade que os aguardava. Durante o café da manhã, ela começou a explicar que algumas pessoas haviam ficado muito emocionadas com o vídeo do encontro e que talvez eles recebessem algumas ligações durante o dia. A dimensão real do fenômeno só se tornou clara quando o telefone da família começou a tocar incessantemente a partir das 9 da manhã. Jornalistas de veículos nacionais e internacionais queriam entrevistar Matheus. Produtores de programas televisivos ofereciam participações especiais e centenas de mensagens chegavam através das redes sociais de familiares e amigos que haviam visto o vídeo sendo compartilhado em suas próprias timelines. O próprio Neymar foi surpreendido pela repercussão quando acordou em sua casa em Paris. Sua assessoria de imprensa o informou que o vídeo havia se tornado o conteúdo mais compartilhado de suas redes sociais em toda a sua carreira, superando até mesmo postagens sobre grandes vitórias em campo ou marcos pessoais importantes. O jogador assistiu novamente ao vídeo em seu celular e foi novamente tocado pela emoção pura do momento, compreendendo que havia participado de algo muito maior do que imaginava inicialmente.
Durante as primeiras 48 horas após a viralização, o vídeo acumulou mais de 5 milhões de visualizações combinadas em todas as plataformas. Veículos de comunicação do mundo inteiro começaram a produzir matérias sobre a história, explorando não apenas o momento específico do encontro, mas também as biografias pessoais tanto de Matheus quanto de Neymar, criando narrativas mais amplas sobre superação, inclusão social e o poder humanizador do esporte. A história de Matheus ressoou particularmente com comunidades de pessoas com deficiência visual ao redor do mundo. Organizações de apoio a deficientes visuais em dezenas de países começaram a usar o vídeo como ferramenta educacional e inspiracional, demonstrando como a determinação pessoal e o apoio social podem criar oportunidades extraordinárias mesmo diante de limitações físicas significativas. Comentários emocionados chegavam de pais de crianças com deficiência visual que viam na história de Matheus um exemplo poderoso de possibilidades futuras para seus próprios filhos. Professores de educação especial relatavam como haviam mostrado o vídeo para seus alunos como exemplo de que sonhos grandes podem se tornar realidade independentemente das circunstâncias físicas individuais. O fenômeno também gerou reflexões mais amplas sobre representatividade e inclusão no mundo esportivo. Comentaristas e analistas esportivos começaram a discutir como o futebol profissional poderia se tornar mais acessível para torcedores com diferentes tipos de deficiência, desde melhorias na audiodescrição de jogos até adaptações físicas em estádios que facilitassem a experiência de pessoas com mobilidade reduzida. Neymar, profundamente impactado pela resposta global à história, decidiu usar sua plataforma massiva nas redes sociais para amplificar ainda mais a mensagem de inclusão. Postou reflexões pessoais sobre como o encontro com Matheus havia mudado sua própria perspectiva sobre o significado real de ser um ídolo esportivo, enfatizando que a verdadeira importância de sua posição não estava apenas em marcar gols ou ganhar troféus, mas em criar momentos de conexão humana genuína. A vida de Matheus havia se transformado completamente em questão de dias. O jovem que acordava todas as manhãs em anonimato completo agora se encontrava no centro de uma atenção mediática internacional que ele nunca havia imaginado possível. No entanto, em meio a toda a confusão e excitação da fama súbita, uma realização ainda maior estava começando a se formar. Sua história havia se tornado um símbolo de esperança e possibilidade para milhões de pessoas ao redor do mundo que enfrentavam seus próprios desafios e limitações. O que havia começado como um sonho pessoal simples, conhecer seu ídolo esportivo, havia se transformado em algo muito mais significativo e duradouro. Matheus estava prestes a descobrir que sua coragem de ser vulnerável publicamente havia criado ondas de transformação que se estenderiam muito além de sua própria vida, tocando corações e mudando perspectivas em escalas que ele ainda estava apenas começando a compreender. Transformando vidas ao redor do mundo. Uma semana após o vídeo viralizar, a vida de Matheus havia mudado completamente. O jovem que acordava todos os dias na simplicidade de seu apartamento em Itaquera, agora recebia ligações de jornalistas do mundo inteiro. O vídeo havia ultrapassado os 50 milhões de visualizações e continuava crescendo exponencialmente, transformando-se em um fenômeno global que transcendia qualquer expectativa inicial. Amanda, que havia se tornado sua porta-voz oficial após a repercussão, recebia diariamente convites extraordinários para Matheus. A equipe da CNN Internacional queria fazer uma matéria especial sobre sua história. O Instituto Nacional de Cegos dos Estados Unidos havia oferecido uma posição como embaixador global de uma campanha sobre inclusão, e a FIFA havia manifestado interesse em tê-lo como porta-voz oficial da próxima Copa do Mundo para questões de acessibilidade. Carla, que estava ao lado do filho durante todas essas conversas, não conseguia acreditar na transformação que havia ocorrido em apenas 7 dias. Matheus havia passado de um jovem anônimo para uma figura reconhecida mundialmente como símbolo de superação e inspiração, mas o que mais a emocionava eram as centenas de mensagens pessoais que chegavam diariamente de pessoas com deficiência visual do mundo inteiro. Uma mensagem particularmente tocante veio de Sophie,
uma garota de 12 anos da França, que explicava como havia perdido a visão quando era pequena e como o vídeo de Mateus havia lhe dado coragem para pedir à sua mãe para conhecer Messi, seu ídolo pessoal. A carta manuscrita em braille, traduzida para o português, chegou através de uma organização internacional de apoio a deficientes visuais, demonstrando como a história de Mateus havia criado uma rede global de inspiração. Mateus ficou profundamente tocado ao ouvir essas mensagens. Começou a compreender que seu gesto simples havia aberto portas para outras pessoas como ele ao redor do mundo, criando uma corrente de coragem que se espalhava por continentes inteiros. Solicitou que Amanda organizasse videochamadas com algumas dessas pessoas que lhe haviam enviado mensagens, desejando conhecer suas histórias e possivelmente criar algo colaborativo juntos. Foi dessa conexão global que nasceu o projeto Vendo com o Coração, uma iniciativa desenvolvida por Mateus com o apoio integral do Instituto Neymar Júnior. A ideia era conectar pessoas com deficiência visual de todo o mundo, criar uma rede internacional de apoio mútuo e demonstrar consistentemente que limitações físicas não determinam o tamanho dos sonhos que uma pessoa pode perseguir. Neymar também havia sido profundamente impactado pela repercussão mundial. O jogador, que sempre manteve atividade em causas sociais, decidiu expandir significativamente os programas de acessibilidade de seu instituto. Determinou que todas as instalações fossem completamente acessíveis e criou um programa específico voltado para crianças e jovens com deficiência visual, admitindo publicamente que Mateus havia aberto seus olhos para um mundo que ele conhecia muito superficialmente. A parceria entre Mateus e Neymar se fortaleceu através de uma série de vídeos educativos sobre inclusão que decidiram gravar juntos. Mateus explicava detalhadamente como era sua experiência de perceber o mundo através de outros sentidos, enquanto Neymar aprendia e compartilhava essas lições com seus milhões de seguidores globais, criando conteúdo educacional que foi traduzido para dezenas de idiomas. Em um dos vídeos mais impactantes, Mateus demonstrou como acompanhava jogos de futebol apenas através de narrações e sons ambiente. Explicou sua técnica desenvolvida ao longo dos anos. Quando um narrador descrevia uma jogada específica de Neymar pela lateral esquerda, ele conseguia imaginar exatamente a posição no campo, a velocidade do movimento e até mesmo a reação da torcida, criando um cinema mental extremamente detalhado e preciso. Esses vídeos educativos se tornaram ferramentas pedagógicas importantes para a conscientização sobre as capacidades extraordinárias das pessoas com deficiência visual. Escolas de educação especial ao redor do mundo começaram a incorporar o material em suas aulas, e organizações internacionais de apoio a deficientes visuais solicitaram traduções para idiomas locais, ampliando ainda mais o alcance da mensagem de inclusão. 3 meses após o encontro inicial que havia mudado suas vidas, Mateus recebeu um convite que representaria a realização de um sonho que ele nunca havia ousado ter. A Confederação Brasileira de Futebol ofereceu-lhe uma posição oficial como consultor de acessibilidade da seleção brasileira, reconhecendo sua expertise única em tornar o futebol acessível para torcedores com deficiência visual. A primeira iniciativa de Mateus como consultor oficial foi desenvolver um sistema revolucionário de audiodescrição especificamente projetado para pessoas com deficiência visual. Diferente das narrações tradicionais focadas no entretenimento geral, esse sistema incluía descrições extremamente detalhadas de posicionamento tático, expressões faciais dos jogadores, detalhes do ambiente do estádio e nuances do jogo que permitiam uma experiência imersiva completa. O sistema foi testado durante um amistoso da seleção brasileira e o feedback de torcedores com deficiência visual foi extraordinário. Pessoas de todo o país relataram que finalmente conseguiam ver um jogo de futebol da forma como sempre haviam sonhado, com riqueza de detalhes que transformava completamente sua experiência como torcedores. A inovação chamou a atenção de federações esportivas internacionais interessadas em implementar sistemas similares. 1 ano depois do encontro inicial, Mateus e Neymar se reencontraram no mesmo instituto onde tudo havia começado. Desta vez, porém, não estavam sozinhos. Dezenas de crianças e jovens com deficiência visual de diversos países haviam sido convidados para um evento especial
que celebrava o primeiro aniversário do momento que havia transformado tantas vidas ao redor do mundo. Entre os convidados especiais estava Sophie, a menina francesa que havia se inspirado na história de Mateus. Ela havia conseguido conhecer Messi alguns meses antes e agora atuava como embaixadora do projeto Vendo com o Coração na Europa, demonstrando como a coragem de uma pessoa pode criar ondas de transformação que se espalham globalmente através de redes de apoio e inspiração mútua. O que havia começado como um simples pedido de um fã para ver seu ídolo havia se transformado em um movimento global de inclusão e empoderamento. Mateus e Neymar se tornaram símbolos internacionais de que os encontros mais poderosos são aqueles que transformam não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas todos aqueles que testemunham a beleza pura da conexão humana autêntica. Naquela noite comemorativa, quando todos os convidados já haviam partido, Mateus e Neymar caminharam juntos pelos campos do instituto. O silêncio era confortável, carregado de gratidão mútua e da consciência profunda de que haviam participado de algo muito maior do que eles mesmos, criando um legado de inclusão que continuaria impactando vidas por gerações futuras. Neymar refletiu sobre quantas vidas haviam sido transformadas por causa daquele momento inicial de vulnerabilidade e conexão genuína. Mateus respondeu com sabedoria, além de seus anos, que aquilo era apenas o começo de uma jornada de transformação social que se espalharia muito além de suas capacidades individuais de imaginar ou controlar. E realmente era apenas o começo de uma história que continuaria inspirando pessoas ao redor do mundo, provando definitivamente que os gestos mais simples, quando realizados com amor genuíno e autenticidade completa, podem criar ondas de transformação social que alcançam lugares e tocam corações de maneiras que transcendem qualquer limitação física, cultural ou geográfica que o mundo possa impor. Te emocionou a história de Mateus e Neymar? Esta incrível jornada nos ensina que os sonhos não conhecem barreiras e que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de gestos simples de humanidade. Se este relato te fez acreditar em segundas oportunidades ou recordou alguém especial, não esqueça de dar like e compartilhá-lo com quem precisa de uma mensagem de esperança. Adoramos saber que nossa comunidade cresce em cada canto do mundo. De onde nos vê hoje? Deixe nos comentários, please. Ative o sininho para não perder as próximas histórias que derretem o coração. Seu apoio torna possível que continuemos contando luzes no meio da escuridão. Obrigado por fazer parte disso.